E aí, desenvolvedor, seja muito bem-vindo. Eu sou o Thiago, desenvolvedor mobile, e a gente vai dar continuidade à criação do nosso aplicativo utilizando a Location API, Google Play Services e agora o Google Maps, junto com o Google Places. Então, no vídeo passado a gente fez a primeira plotagem, né, a primeira configuração utilizando a nossa API Key do Google Maps, do SDK do Android, e dessa vez a gente vai trabalhar mais com o Google Places, né? Lembrando também, né, para que você tenha um total entendimento dessa aula, é importante que você assista a aula passada. E na aula passada eu falei também que para utilizar a API do Google Places você precisa eventualmente criar uma conta, né, uma conta premium, já até com recurso, né, de 1 ano gratuito, mas depois esse recurso é cobrado, até porque o Google Places é um recurso muito poderoso e para você utilizar ele é importante também que você faça esse teste, né, tem essa free trial deles lá. Então eu já criei uma conta, né? Eu tenho uma conta aqui do Google Places. No vídeo passado eu mostrei que eu bati numa requisição, né? E atingiu a minha cota limite, que era apenas uma requisição por dia, tá? Então nessa nova versão, nessa outra conta que eu tenho aqui aberta, agora eu tenho um número de requisições ilimitadas e vai ser muito útil para a gente trabalhar e a gente testar os nossos tutoriais. Então, outra coisa importante de você saber é que a API do Google Places, além de ter esse limite de cotas, né, você também acaba tendo um limite de requisição e tipos de requests que você pode fazer. Por exemplo, se você quiser fazer requisição somente de postos de gasolina ou parques ou qualquer outro estabelecimento, você não vai conseguir fazer um funil, né, um filtro tão aprofundado, a menos que você busque todos os estabelecimentos e faça o filtro que você desejar. Eu não vou me preocupar com design nem com layout nesse vídeo, tá? Porque nesse caso, nessa aula específica, o intuito não é a parte de UX, né, não é a parte de design aqui, é apenas trabalhar com a API sim do Google Places. Então a gente não vai botar na tela nenhuma informação extra, nenhum design mais elegante como a gente vem fazendo, por exemplo, na nossa playlist do Newsfeed do Facebook. Se você ainda não viu essa playlist, clique aqui em algum lugar dessa página ou entra no meu próprio canal. Se você ainda não assinou, assine também. E lá eu te mostro, né, como fazer um design mais elegante, como o próprio feed de publicações do Facebook. Então, dito isso, dados os recados, vamos começar a implementação da nossa API. Então, primeira coisa, a gente precisa criar, né, a nossa API de Google Places. Então, você vai procurar dentro do seu console, né, se você já chegou até aqui, você já fez esse passo. Você vai ativar aqui, clicando vai estar o botão para você fazer a ativação. Uma vez ativada a API, você vai ter as suas credenciais prontas, né? Então, tem algumas credenciais que eu usei no vídeo passado. E com essas credenciais do projeto, você vai adicionar as configurações necessárias tanto para a chave de API, tá? A gente vai colocar aqui as definições para usar apenas Android Apps e também as restrições de uso com o fingerprint no módulo debug e também as restrições para a API apenas do Google Maps e do Place. Então, se você ainda não chegou nessa parte, volte no vídeo passado que lá eu explico mais detalhadamente como faz esse procedimento. Então, eu já tenho uma chave gerada aqui, tá? Essa chave gerada aqui eu vou adicionar no meu constantes. Essa chave é a minha chave paga, então eu não vou necessariamente publicar essa parte aqui, só para vocês conseguirem usar a chave de vocês, para ninguém começar a cobrar e começar a usufruir a minha chave para sempre. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou indicar aqui, vou chamar de API Places Key. Então eu vou dar um corte aqui no vídeo para colocar a minha chave e a gente já volta. Então tá lá, eu já coloquei a API aqui numa constante, só para não ficar tendo que pegar referência toda hora. É importante também você fazer isso de uma forma mais segura, não diretamente dentro do seu código, para ninguém eventualmente fazer uma engenharia reversa e pegar o seu código fonte e outras coisas mais. Mas só por questões didáticas aqui para te mostrar como trabalhar com o Google Places, eu coloquei direto numa variável para a gente fazer os testes. Então o que a gente vai precisar para trabalhar com o Google Places? Primeiro que a gente vai precisar adicionar, né, a nossa API
do Google Place que a gente fez lá nos primeiros vídeos, tanto da parte do location. Então a gente vai precisar colocar a implementação, tá, do Google Places. Eu vou copiar aqui a implementação que a gente precisa colocar, que é a com.google.android.libraries.places 1.1.0. Essa é a versão atual nesse momento para ser utilizada. Se você quiser, dependendo quando você estiver vendo esse vídeo também, né, se estiver muito para frente, recomendado que você utilize, né, alguma outra versão mais recente, mas possivelmente demora bastante para eles fazer o upload dessas versões. Então, com a versão do Gradle, né, definido com as bibliotecas e as dependências prontas, a gente já consegue manipular o Google Places. Então o que a gente vai precisar? A gente primeiro precisa inicializar o Google Places, como a gente também inicializou o Location Services com o Fused Location nos vídeos passados. Então a gente vai usar o places.initialized, tá? Aqui a gente vai conseguir inicializar passando o contexto da aplicação e a API Key. Tá, então coloquei minha API Key e já está configurado aqui o meu Google Places. Agora a gente precisa de um client, né? Assim como a gente tem o provider da localização. A gente vai precisar de um cliente para manipular os recursos do Google Places. Então eu vou criar aqui um Places Client através do método places.createClient. E aqui eu vou passar o contexto atual. Então aqui eu já tenho pronto um cliente do Google Places para manipular e brincar com ele aqui. Então o que a gente pode fazer nesse caso? Bom, eu vou buscar alguns estabelecimentos, tá, baseado em algumas pré-configurações de filtro. Tá bom? Então a gente vai precisar passar, por exemplo, quero buscar tudo que tenha escrito shell, para pesquisar os postos shells. Então para fazer isso eu vou precisar de um token de acesso para trabalhar com a API do Place. Então eu vou criar uma variável token e vou usar o método da classe autocomplete prediction, não, autocomplete session, na verdade. Autocomplete session token. Tá, eu vou dar uma new instance e ele vai criar uma instância de um token para a gente validar as nossas chaves de API. Então, com esse token de acesso, a gente vai ter sugestões de autocomplete. Tá? Você pode implementar eventualmente mais para frente uma caixa de texto, como tem no próprio aplicativo do Google Maps, ou qualquer coisa do gênero. Isso vai te facilitar a você digitar algum texto. Por exemplo, um endereço, eu quero pesquisar endereços ou lugares com algum texto em específico, como um próprio posto shell. Então ele vai autocompletar, tá? E vai te trazer isso daqui. Então, como a gente está pegando uma localização já aqui, no nosso get location, movendo o mapa e tudo mais que a gente fez na aula anterior, eu vou pegar essa parte desse módulo e vou fazer a implementação necessária para buscar estabelecimentos do Google Places. Então, com o client pronto, o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou usar o find autocomplete predictions request. Tá? Isso daqui tem um builder que vai facilitar a gente criar algumas pré-definições. Então, a primeira coisa, eu vou setar aqui uma variável country, que é o país que eu quero fazer as buscas. Então, eu vou colocar BR. Tem na própria página do Google, se você está em outro país, pesquisando em outro lugar, é só olhar o ISO Code do Google. Então é muito simples encontrar esses códigos aqui, mas geralmente é BR, PT, US e assim por diante, é muito comum isso daqui. Além disso, a gente vai setar a seção, que é o token que a gente vai precisar, tá? Além do token, eu vou colocar o tipo de filtro que eu vou fazer. Então aqui a gente tem um método que é o setTypeFilter. Aqui é um enum que a gente vai passar para ele, que é o type filter, e a gente tem alguns tipos de filtro. Eu posso pesquisar endereços, cidades, alguma georreferência, regiões e outras coisas mais. Na API do Google, né, na documentação, tem bastante coisa. No meu foco nessa aula é buscar estabelecimentos. Eu acho que a maioria das pessoas vão tender a fazer esse tipo de busca. Inclusive, antigamente a gente utilizava, né, poderia até utilizar gratuitamente a API do Foursquare, mas Foursquare foi depreciado
há muito tempo, então tem muito estabelecimento lá atrasado. Então com o Google Places é melhor a gente utilizar a API deles. Então a gente vai filtrar só estabelecimentos através de um tipo de pesquisa, um texto. Tá? Então esse texto poderia vir de um campo de texto, um autocomplete, feito pelo usuário ou qualquer coisa do gênero. Então eu vou colocar direto no código porque a nossa intenção é apenas trabalhar com a API. Eu vou colocar aqui shell para ver o que ele traz para a gente. A minha intenção é trazer estabelecimento escrito shell. Em tese o posto shell vai aparecer nesse caso. Feito isso, eu já tenho através do método build a instância, né, desses request. Então é o nosso predictions request. Vou deixar esse nome aqui para facilitar. Feito isso, a gente vai pegar o client da nossa API e vou dar um find autocomplete prediction. E aqui ele vai ter um callback, tá? Além depois de passar o tipo de requisição, a gente vai dar o add onComplete, da mesma forma que a gente fez com os locations. E aqui nesse callback, que é o response, quando ele encontrar ou não, a gente vai conseguir manipular a resposta. Então o que a gente pode fazer? Primeiro a gente pode verificar se a task teve sucesso ou não. Então a gente já consegue fazer esse tipo de validação. Tá? Se a task não teve sucesso nenhum, eu vou printar aqui, vou copiar o log aqui, ó. Vou printar tipo de exceção que pode ter acontecido. Vou dar um testes places para a gente saber qual que é. E eu vou pegar aqui task.getException e vou dar um getMessage para pegar a mensagem de exceção. Se tudo der certo, eu já vou ter na resposta aqui que é o do task a nossa resultado. Então eu vou dar um getResult para pegar os resultados. Tá? E com os resultados prontos, eu vou ver se ele existe. Então, se o resultado for diferente de null, eu vou buscar os resultados dessa requisição. Então, eu vou pegar o result.get autocomplete predictions. Tá? Isso daqui vai me retornar uma lista de resultados. Então, essa lista aqui, vou chamar de predictions. E aí eu vou fazer um loop dentro dessa lista. Então, vou iterar dentro dela. Então, vou fazer um loop aqui para ver o que veio. Vou chamar ele de P. Vamos ver que tipo de resposta ele encontrou para a gente usando a palavra shell. Então, além de imprimir, deixa eu pegar aqui, vou fazer um log. Que tipo de informação ele trouxe para a gente. Então, tem algumas propriedades que a gente pode pegar. Tá? A gente pode dar um get aqui. Cadê aqui dentro? p.get, a gente pode pegar o place ID, né? Porque com place ID a gente consegue buscar mais informações, como por exemplo aqui, quando eu bati no JSON, por exemplo, tem várias informações que você pode buscar. Latitude e longitude para fazer o plot no mapa, inclusive você vai precisar fazer isso depois. A região que ele está sendo visualizado, um ícone, fotos do lugar, então ele traz um monte de coisas, tá? Para trazer todas essas informações extras, você vai precisar bater no outro serviço, né, diretamente para buscar os detalhes desse lugar. Nesse caso ele está buscando apenas algumas informações, tá? Ele busca o nome completo, o ID e o tipo desse lugar. Então vamos fazer o seguinte, vamos imprimir primeiro o nome completo. Então aqui eu vou passar null, porque eu não quero formatar o nome. Vamos dar um toString. Então eu vou imprimir o nome completo, também vou imprimir o ID desse lugar. Então vou dar getPlaceID. E aqui dentro de cada places a gente também tem um tipo. Então vou dar um p.getPlaceType. Ele vai me retornar uma lista. E aí eu vou iterar dentro da lista de places para ver qual que é o tipo desse place. Então vamos lá, places type, e aqui eu vou imprimir também para ver os tipos que ele retornou. Então vamos lá, vou chamar esse cara aqui de type e vou imprimir aqui o type.name. Então, se ele conseguir fazer essa interação, ele vai imprimir para mim vários lugares que tem essa palavra shell. Tá? Então vamos fazer esse teste aqui para ver se ele chega aqui. Então tá lá, ele imprimiu
para gente vários lugares, né? Então ele imprimiu aqui, ó. Deixa eu até aumentar. Ó, tipo tal, posto de gasolina, conveniência, comida, ponto de referência. Então esse cara aqui que é o Shell, Ilha, Lubrificantes, Rua, Praia, não sei o que, Rio de Janeiro, ele está atribuído com todas essas características e ele trouxe o Place ID. Com o Place ID pronto, a gente consegue bater de volta, né, numa lista em específico, né, a gente pode bater direto com o ID do Place para conseguir buscar mais informações desse place, né? Quando a gente já encontrar ele, a gente consegue através do método find current places, que está dentro do client. Então se a gente vir aqui, que é places client.find current places, eu posso criar uma nova requisição, uma nova predictions, né? Passando o tipo que eu quero junto com o ID que eu quero. E aí a gente vai conseguir diretamente buscar o cara em específico que eu vou querer. Então, nessa aula em específico, a gente já está batendo aqui, já trouxe alguns estabelecimentos com a palavra Shell. Então, tem outro aqui, outro posto de gasolina, ó, posto Shell, nessa região aqui, São José. Posto Shell, outro posto Itaipu. Então, como eu não especifiquei nenhuma região, eu coloquei apenas Brasil, ele trouxe para mim todos os lugares, todas as palavras postos, né, que tem. Se eu quiser passar uma localização e restringir, eu posso passar o location bias ou o location restriction para restringir aí o tipo de chamada, beleza? Então essa aula mais prática foi mais para configurar o Google Places. Se você quiser que eu mostre também como busca um Places específico com mais informações, deixa aqui nos comentários. Se você gostou dessa aula, dessa pré-configuração, clique no gostei. Se ainda não for inscrito, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos e ative as notificações para você receber novos vídeos sobre desenvolvimento Android, sobre desenvolvimento mobile e dicas de programação como um todo. Beleza? Eu vou ficando por aqui e te vejo na próxima aula.